Aqui no Última Divisão a gente tem acompanhado todas as grandes competições que estão acontecendo pelo mundo. Recentemente a gente já falou da Copa da Ásia, da Copa América, da Copa Ouro, da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então é claro que a gente não podia deixar de falar da Copa Africana de Nações. Afinal é a maior de todas essas em número de participantes e também é uma das mais antiga até do que a Eurocopa, por exemplo, né? E com tudo isso, é claro que é uma competição que tem várias histórias interessantes, grandes fiascos, até disputas de pênaltis intermináveis, personagens inesquecíveis. Vamos falar de tudo isso depois da vinheta. Se você quer ter a melhor experiência possível para acompanhar o Campeonato Brasileiro, tem que conhecer o aplicativo EI Plus do Esporte Interativo. Acesse o link que está aqui na descrição e entenda como você pode ver mais de 40 jogos exclusivos do Campeonato Brasileiro e acessar por qualquer lugar, pelo celular, pela televisão, pelo computador. Entenda lá no link como você pode fazer esse cadastro e ter acesso imediato a todas essas partidas com várias outras vantagens. Agora vamos lá para o tema desse vídeo. Copa Africana de 96, África do Sul 2, Tunísia 0. Provavelmente você já conhece a história do título de rugby que a África do Sul conquistou em 95, né? O país tinha acabado de sair do apartheid, né? Um problema que existe até hoje, de certa forma, lá na África do Sul, mas naquela época realmente o país estava se libertando disso e aí sediou o Mundial de Rugby, conseguiu conquistar o título de maneira histórica e heróica, e inclusive existe um filme sobre isso, um filme muito bom, recomendo muito para você assistir o filme Invictus, que mostra muito bem essa história. O que pouca gente sabe é que essa história acabou se repetindo um ano depois, em 96, na Copa Africana de Futebol. Pois é, a seleção da África do Sul também ficou muito tempo fora da FIFA, né? Não era afiliada à FIFA por causa desses problemas políticos lá. Só que na década de 90, começo da década de 90, a seleção começou a se reformular, não conseguiu se classificar para a Copa Africana de 94, mas em 96 acabou virando o país sede. Isso porque, na verdade, o Quênia ia receber aquela Copa Africana, mas não teve condições, acabou perdendo a sede daquela competição e aí foi para a África do Sul. E deu certo, né? Acabou que a seleção se empolgou com aquele momento, não era favorita, é claro, né? Era uma seleção se reformulando, mas acabou passando por seleções experientes, como Camarões e Gana, e aí chegou na final para enfrentar a Tunísia e, com empolgação da torcida, foi campeã, vencendo por 2-0. O curioso até que os dois gols foram marcados por Mark Frank Williams, um atacante africano que teve uma passagem bem discreta ali pelo Corinthians, inclusive. Então, realmente uma história muito interessante, fica a dica aí para os cineastas, né, repetirem um filme Invictus contando essa história do futebol, né, que também, com certeza, deve render imagens lindas. Copa Africana de 2006, Costa do Marfim 1, Camarões 1, 12-11 nos pênaltis. É exatamente isso que você ouviu, amigo alternativo. 12-11 nos pênaltis. E é uma tradição até bizarra da Copa Africana, que costuma ter algumas disputas de pênaltis bem longas. O recorde anterior era de 11-10 numa final da Copa Africana, no ano de 1992. Costa do Marfim acabou sendo campeã após um placar de 11-10 nos pênaltis. E aí, nessa edição de 2006, aconteceu o recorde, né? Numa partida bem especial, era nas quartas de final da Copa Africana e envolvia a Costa do Marfim, novamente a Costa do Marfim, contra Camarões. E aí os dois grandes atacantes africanos, né, da época eram Didier Drogba e Samuel Eto'o. Eles viviam uma boa fase já, né, já eram estrelas do futebol mundial, e aí se enfrentaram ali nas quartas de final. O jogo foi bem equilibrado, terminou 0-0 no tempo normal, a prorrogação foi emocionante, terminou 1-1, e aí depois veio a disputa por pênaltis. Samuel Eto'o abriu a disputa marcando o gol. Didier Drogba fez o mesmo em seguida. A partir dali foram 20 cobranças, todas terminadas em gol. Depois que os 22 jogadores de campo fizeram suas cobranças, foi a vez de Eto'o ir para a marca do pênalti novamente. E quis o destino que o principal jogador de Camarões chutasse a bola para longe. Em seguida, Drogba cobrou com perfeição e colocou a Costa do Marfim nas semifinais do torneio. O total da brincadeira foi de 24 cobranças, com 23 gols e festa marfinense no Egito. Copa Africana de 2010,
Angola 4, Mali 4. Essa com certeza foi uma das maiores amareladas da história da Copa Africana. Angola era sede do torneio, estava ali na estreia, né? Então aquele momento especial para o país, e abriu logo de cara 4-0 nesse jogo contra o Mali, né? Então parecia que o jogo estava sob controle, mas aí a partir dos 34 minutos Mali conseguiu uma reação impressionante. Fez o primeiro gol, aí aos 43 conseguiu fazer o segundo e ali com os acréscimos, né, pouco tempo de acréscimo, conseguiu empatar a partida, fez mais 2 gols, ou seja, pouco mais de 10 minutos, Angola jogando em casa cedeu o empate na estreia. Isso acabou nem afetando tanto a campanha de Angola, da seleção de Angola, porque o time conseguiu se classificar apenas pela segunda vez na história, né? Então foi um feito importante realmente para a equipe, uma equipe até que tem evoluindo, depois enfrentou Gana na fase seguinte e foi eliminada. Mas realmente entra para a história essa pipocada da seleção de Angola. Copa Africana de 2012, Zâmbia 0, Costa do Marfim 0, 8-7 para a Zâmbia nos pênaltis. Tudo indicava que em 2012 seria o ano perfeito para aquela geração de Gervinho, Drogba, Yaya Touré, Kalou, grandes jogadores, né, com fama mundial, conquistarem o primeiro título deles na Copa Africana, né? Eles já tinham até chegado perto, segundo lugar, mas ainda não tinham conquistado esse título, e aí foram muito bem na competição de 2012, estavam fazendo uma ótima campanha até a final, não tinham sequer tomado gol, e aí foram fazer a final contra a Zâmbia, que nem é uma seleção tão tradicional, então era favoritismo absoluto para a Costa do Marfim. Mas o jogo terminou empatado em 0-0, inclusive na prorrogação, e lá foi a Costa do Marfim mais uma vez para os pênaltis. Em 92, a seleção da Costa do Marfim tinha sido campeã disputando os pênaltis. Antes aqui a gente já comentou, né, sobre aquela disputa emocionante entre Camarões e Costa do Marfim nas quartas de final de 2006, então realmente é uma seleção bem tradicional que tem esse costume de decidir jogos importantes nas penalidades máximas. E dessa vez levou a pior, mais uma vez, né, demorou bastante para decidir, né, como foi dito, o placar foi de 8-7, e o pênalti decisivo foi errado por Gervinho. Depois Zâmbia marcou o gol decisivo, conseguiu comemorar um título realmente improvável, e a Costa do Marfim ficou sem essa conquista. E vale lembrar uma história emocionante até sobre essa seleção da Zâmbia que foi campeã, porque a final aconteceu em Libreville, que é a capital do Gabão, e onde em 1993 tinha acontecido um acidente aéreo muito doloroso realmente para a seleção da Zâmbia, porque uma ótima geração ali do país acabou falecendo inteira nesse acidente de avião que aconteceu ali perto, muito perto de onde acabou acontecendo a final da Copa Africana, que o país acabou sendo campeão. E sobre a seleção da Costa do Marfim, né, sobre essa geração tão tradicional e famosa da Costa do Marfim, ela enfim encerrou um jejum de títulos ao bater a Gana na final de 2015. E novamente teve uma longa cobrança de pênaltis, uma nova disputa de pênaltis longa, que acabou 9-8 para os marfinenses. Inclusive o gol do título foi marcado pelo goleirão Barry. Copa Africana de 2013, Cabo Verde 3, Camarões 2 no placar agregado. Cabo Verde é o quinto menor país em território e em população da África, mas conseguiu realmente fazer uma campanha de gigante em 2013 a partir das eliminatórias para a Copa Africana, né? Antes de acontecer de fato a Copa Africana, tem lá as eliminatórias, e aí Cabo Verde conseguiu eliminar Camarões, né? Uma seleção que é uma das maiores vencedoras da Copa Africana, e foi eliminada por Cabo Verde, que venceu no placar agregado por 3-2. Aí depois Cabo Verde foi, lógico, né, para a disputa da Copa Africana como uma zebraça, né? Ainda caiu num grupo complicado, que tinha África do Sul, Angola e Marrocos. Então era esperado que não conseguisse se classificar, mas conseguiu sim. Depois de 2 empates e uma vitória, foi para a fase seguinte, acabou sendo eliminada pela Gana, mas ali num jogo bem polêmico, um pênalti bem estranho, mas foi uma campanha realmente muito interessante de Cabo Verde, que ainda ficou marcada pela simpatia, né? Viralizou um vídeo ali que os jogadores dançavam, dançando inclusive uma música do Asamoah Gyan, jogador ganês bem famoso. Então foi carisma total aquele vídeo e mostrou que a seleção de Cabo Verde, além de bom futebol, tem também ali um ótimo gingado, né?
é bem simpática. Vale acompanhar a seleção de Cabo Verde na Copa Africana sempre que possível. E se você quer saber outras grandes histórias da Copa Africana, acesse o link que a gente está deixando aqui na descrição, porque tem um post feito pelo Diego Frango com vários momentos especiais, muito mais histórias que você pode conhecer, vale a pena realmente conferir. E outra coisa que vale a pena conferir é esse uniforme aqui feito pela Icon Sports, uniforme do Última Divisão, que você pode adquirir. Entre em contato com a gente pelo contato@ultimadivisão.com.br e aí você pode comprar essa camisa. E também outra coisa que você pode aproveitar é a nossa parceria com a Icon Sports. Você pode fazer o uniforme de repente do seu time, aí, do seu clube, da maneira que você quiser, através do simulador deles, que é excelente, e ainda ganhar um desconto. Acesse lá ultimadivisão.com.br/ícone. É isso então, até a próxima!